acho que veio falar um pouquinho mais sobre fé, esperança, enfim, esse esperançar, né? Desse verbo de Paulo Freire. E aí me conectei, claro, além do livro do próprio Alexandre e das figuras que o inspiram, me conectei um pouquinho com a minha história. Eu também fiz uma transição de carreira, fui do mundo corporativo, assim como a Ana. E vim para a educação por um chamado do meu próprio corpo, mas num passo de fé também. Eu lembro que eu vim assim, sem muito saber onde ia dar, sabe? Literalmente. E aí eu quis resgatar uma frase de alguém que eu sei que também te inspira, Alexandre, que é o Rubem Alves, né? Nosso mestre maravilhoso. E essa frase me marcou quando eu estava nesse processo de não saber bem o que ia ser esse passo para a educação. E diz assim: todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo, como a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: conte-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Eu acho que hoje é um dia de sonharmos juntos. Então, muito obrigada. Estou aqui com muita sede de escuta. Deixo com vocês agora. Não é por acaso que você está aqui com a gente. Não é por acaso que todos vocês estão aqui com a gente. Então, hoje eu vou falar sobre... Não é o meu corpo que não cabe, é o sistema. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Mas antes, é importante eu dizer que este conteúdo contém ironia. Então, se algum de vocês, se todos vocês estão aqui, é porque vocês querem mudança. Então, talvez a ironia não seja para vocês. Mas não tenho PowerPoint. Tenho imaginação. E eu vou convidar vocês para imaginarem comigo. Sabe aquele sofá que a sua tia comprou em 1997? Aquele grande, bem grande, marrom, que tinha aqueles botões nele? Esse sofá grande marrom é do tamanho da paciência que eu tenho para lidar com todas as regras que o mundo corporativo coloca para o corpo da mulher. E olha que desencaixe é a minha especialidade. Aquele corpo que não cabe. Desde criança, eu fui gorda. Não é cheinha, não é? Ela tem ossos largos. Gorda. E durante toda a minha infância, eu passei com este corpo que era maior do que a maioria era. E numa das andanças da minha mãe, que em ato de amor sempre quis me apoiar nessa jornada, ela me levou a um médico, um endocrinologista, top das galáxias, ou das estrelas, que hoje dá canetinha, né? Naquela época não tinha canetinha. E aí, esse médico chegou para mim, eu tinha 9 anos. Ele desenhou 3 bonecos de um lado e 3 bonecos de outro. E ele disse: qual o nome das suas 3 amiguinhas que você mais gosta? E eu disse. Aí ele falou: qual o nome de 3 amiguinhos que você acha bonito? E eu disse, toda contente até aí. Aí ele disse: este daqui vai escolher esta daqui. Este daqui vai escolher esta daqui. E este daqui vai escolher esta daqui. E você? Gordo não escolhe. Gordo é escolhido. Até hoje eu não sei se isso era uma piada, se era um assédio ou uma cantada muito mal elaborada. Mas foi isso que me atravessou. Com 9 anos. E eu cresci
tipo o sofá da minha tia. Pasmem, ela comprou um sofá e não mediu a porta. E esse sofá não entrava. Agora, tu imagina, família da Moca, quando compra um sofá? Tipo, acontecimento em 1997. Aí vieram todos os vizinhos e falavam assim, aquela comissão de engenheiro da Moca, corta o pé que entra, tira a almofada que entra, dá uma espremidinha que entra. Pasmem, ficou uns 2 meses com lençol em cima e depois virou foto com farofa porque era cenário de churrasco. Nunca entrou. E eu descobri rápido que as portas do corporativo são do tamanho da porta da minha tia, que comprou um sofá grande. As portas do corporativo, elas são para sofá slim. São para aqueles que cabem. É o padrão. Eu nunca consegui ser padrão. E é muito interessante porque quando a gente vai da escola para o mundo corporativo, a gente faz MBA, a gente começa a falar 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas. A gente estuda, a gente faz. E parece que nada do que a gente faz é suficiente. A gente está sempre devendo. E neste mundo corporativo, era muito interessante. Era como se quando eu estivesse no colégio, né? Todas as meninas de uniforme eram lindas. E eu era o quê? A moça da fanfarra, com aquele uniforme que não cabe em mim. E no trabalho, eu descobri que usar salto era uma coisa muito linda para as mulheres, elegantes. Mas para mim, era um risco ergonômico. O Sesmit, gente, ficava atrás de mim. E durante muito tempo, eu vivia assim. E aí um dia, não por estética, mas por saúde, eu fiz a bariátrica. Há 20 anos atrás. No momento em que ninguém fazia. E a minha mãe morria de medo de eu não voltar. Mas eu voltei. Voltei mais magra. E aí eu achei que eu tinha me encaixado. Que eu estava ali e que agora, naquele momento, eu tinha entendido como é que o jogo era jogado. Mas ainda assim, mesmo já com mais consciência e já tendo entendido os lugares que eu também não queria me encaixar, eu ainda não cabia naquela porta. Porque eu falava demais, era sensível demais, era colorida demais, era tudo demais. E nesse processo é que eu fui entendendo como as coisas funcionavam. Mas sabe o dia que eu fiquei assim, falei, putz, isso me atravessou. Eu tenho uma sobrinha, ela é linda, tem 27 anos, chama Isabela. E um dia Isabela tinha 11 anos, e ela chegou para mim e disse, tia, como é que eu faço para ser uma menina popular? Meu coração, gente. Na minha época, para ser popular, só se fosse num concurso de quem come bis mais rápido. O que não era o caso. Mas ela olhava para mim, uma adulta segura, no mercado de trabalho, e achava, minha tia foi uma menina popular. E naquele momento eu entendi como nós mulheres aprendemos desde cedo a performar. A gente precisa ser popular. Porque a gente aprende naqueles filmes, Meninas Malvadas e outros, né? Que as meninas que são populares são as gostosonas, as bonitonas, as que estão com o cabelo ali e que todo mundo fica orbitando
através delas, em torno delas. E é muito interessante, né? Como a gente quer fazer parte daquilo. Vocês lembram de algum filme que não seja uma mocinha sofrendo por um mocinho, brigando com outra mocinha, que também quer o mocinho? E que no final, ainda bem que acaba, porque ninguém mostra como é que o mocinho fica depois. Eu quero dizer para vocês que eu já fui apaixonada pelo Axl Rose. Não sei se alguém sabe como é que ele está hoje. Bagaço, né? Eu não vou citar os brasileiros, porque isso vai para o YouTube e as pessoas podem ver, né? Mas é muito interessante quando a gente fala em dados, né? 67 pesquisas. Eu falo pesquisa, mas depois vocês vão ver, eu mando a pesquisa para vocês. Mas eu gosto de falar assim, porque todo mundo tem hoje, né? A pesquisa dizem, mas essa é real. Pesquisa dizem que 67% das mulheres já se sentiu inadequada no trabalho por conta de sua aparência. E eu fico pensando que as outras 33 estavam com a câmera fechada, comendo pão na chapa. Claro. Agora, pasmem. Outra pesquisa diz que somente 3% dos homens brasileiros se acham feios. Ou seja, gente, tem muito homem tirando selfie no Carrefour e se achando gato. E se a gente for pensar no que a mulherada está sofrendo no Tinder, vocês não fazem ideia. A FGV traz uma pesquisa que diz que mulheres que têm filhos têm 50% menos chance de serem promovidas após 2 anos da sua maternidade. Um corpo reprodutivo é visto como um corpo pouco produtivo. A gente nem vai falar da menopausa, né, Ney? Tamo aí. A gente não fala dessas coisas no mercado de trabalho, porque incomoda. Há uns anos atrás, eu fiz um processo seletivo para uma empresa que eu queria muito entrar. Era uma empresa muito famosa, chamava Orgulho e Preconceito. Tinha um CEO maravilhoso. Eu não passei. E acredite, o RH prometeu que ia me ligar e não me ligou. Até hoje. Ainda bem que a gente não faz mais isso, né? Aí, pensando que eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. E que mágoas provavelmente não perdem a validade, eu resolvi escrever para o saque da empresa. Orgulho e Preconceito. É rápido, a letra tá grande. Porque além de tudo, agora para chegar de perto, a gente tem que ler diferente. Protocolo de atendimento número 001, setor de gestão da empresa Orgulho e Preconceito. Assunto: expectativas irreais sobre corpos e carreiras. Caro Mr. Darcy, prezado CEO e protagonista dessa estimada empresa. Tenho 25 anos de experiência em RH, MBA, 3 idiomas e inacreditável habilidade de manter o réu primário intacto em meio ao caos corporativo. Faço terapia toda semana e só recorro ao Rivotril em situações extremas, tipo reunião de orçamento ou aquela call que podia ser um e-mail. Sei que vocês, antes de lerem meu currículo, vocês vão reparar se a minha blusa é adequada e se minha barriga não distrai. Por quê? No país do bota o cropped e reage, ainda tem empresa que acha que o umbigo solto é ameaça à produtividade e que não contrata mulher que usa regata, mesmo num calor de 40 graus. Quem se lembra da última amiga usando regata no trabalho? Prometo não engravidar sem abrir chamada no sistema. Não pedir licença médica para curar a saúde mental que o próprio trabalho vai fritar. Juro não reclamar da cadeira ergonômica que foi feita para o Ken da Barbie, 1,70 m,
60 quilos, sem quadril, sem TPM e com um sorriso carimbado de comercial de pasta de dente. Também prometo postar o tá pago na academia. Jogar beach tênis, fingindo que é esporte radical, só para manter o networking. Tomar whey, de baunilha, jurando que é pudim. Fazer a terapia e ainda postar no LinkedIn. Eu vi aquela laranja rolar no chão e percebi. Líderes de verdade não têm casca grossa. Tem suco para oferecer. Hashtag gratidão. Sei que quando falarem fit cultural, na real querem dizer alguém que se parece com quem já está no topo. Tipo a capa da Forbes. Não, mas a capa da Forbes vale, porque tem muita gente boa na capa da Forbes. Ana Franzotti, maravilhosa. Ou a pessoa que aparece no telão do show de Coldplay. Garanto que meu IMC não vai afetar o EBITDA, mas a forma como vocês medem o valor humano pode sim afetar o lucro e muito mais. Prometo que é a última página. Posso contribuir com estratégia, liderança inclusiva e, se precisar, até com um treinamento sobre viés inconsciente, para explicar por que vocês ainda chamam isso de processo seletivo e não de casting. E antes que confundam LinkedIn com Netflix, eu tô aqui para trabalhar, não para disputar papel em série. Eu sou legal, eu juro. Eu não sou do tipo que abaixa a cabeça para a coroa não cair. Até porque a coroa é minha. E se cair, sou eu mesmo que tenho que correr para catar. Atenciosamente eu mesma. PS. Sim, a foto no currículo sou eu. Não é o meu melhor ângulo, mas é a minha cara mesmo. O que me dói não é não caber. Não é ser igual. O que me dói é tentar ser comum. É tentar me encaixar. O meu corpo nunca vai se encaixar a um padrão normal, como a maioria das mulheres que eu conheço. O que é um corpo normal? O que é um jeito normal? O que é uma fala normal? Então eu sigo por esse meu caminho, falando alto, com a língua afiada, com a minha sobrinha, com a minha alegria, com o meu corpo, com a minha presença e com a minha mente, que quer fazer um mundo mais plural e mais inclusivo para todos, todas e todes. E o meu convite é para que a gente vá junto nessa jornada. Obrigada, gente. Eu estou aguardando o Mr. Darcy até o momento, entendeu? Ele deve estar da carruagem de Netford lá para Londres, mas assim que ele parar, ele com certeza há de me dar uma resposta. Ou seja, se ele tiver